Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Elevando a Consciência. Eu, Denise Pois Baruzzi Brandão, estou aqui com a Maria José Machado. Zezinha, sua imagem não está aparecendo. não. Por que será? Acho que você fechou a câmera. Espera aí, deixa eu ver aqui. Hoje a Maria José vai Ah, falar sobre o mestre Kutumi. Aqui. agora deu. Tudo bom, Zezinha? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com esse tempinho meio friozinho. Mas parece que aí em São Paulo tá pior, né? Tá, hoje à tarde estava 15 graus, eu tô com blusa de lã. Quem diria, né? Em plena Nossa, primavera, tempo de inverno. menina, em São Paulo é frio, né? Eu já morei aí, é fogo. É. Então, eu estava falando hoje que você vai falar sobre o Kutumi, as suas Sim. encarnações, né? Sobre o seu templo, a sua chama, as suas qualidades, como é que a gente pode trabalhar, né, para atrair a energia do amado mestre Kutumi. Então, nós temos já a Adelita aqui, Borges. Boa noite, Adelita. Ela estava aqui esperando. Então, é isso aí. Vamos começar para não perder tempo, né, Maria José? Uhum. Vou fechar meu som, você fica aí à vontade. Obrigada. Namastê, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos, né? Que hoje nós vamos fazer uma, vamos contar a história, né, de Mestre Kotumi, deste grande mestre que eu amo demais. Ali eu amo todos, né? Sempre eu falo que todo dia eu falo que eu amo. Mas esse Mestre Kotumi, ele tem muita coisa a ver comigo, né? Porque você mesmo já falou que eu sou do sexto raio, dourado, né? Ouro rubi, e ele é dourado. E ele é do meu coração muito, muito, né? Eu tenho a foto dele, nem vou te mostrar que agora você tá pondo as fotos aí, né? Mas, gente, eu amo esse mestre. Já me ajudou demais, né? E ele foi um dos primeiros mestres que eu conheci. Foi lá em Ribeirão Preto, quando eu morava em Ribeirão Preto. E acho que foi antes da Dona Alba, de eu conhecer a Ponte para a Luz. Eu sempre fui assim nessas coisas assim de encontros, de conhecimento. Eu sempre tive muita sede de conhecimento, né? Então eu estava conversando num grupo, aí o pessoal falou assim: olha, quem atende lá, quem mexe lá é o mestre Kutumi. Não, é falado Kutume, que muita gente chama ele de Kutumi, outros chamam de Kutume. Mas é a mesma coisa, rótulo, né? Mas a essência dele. Aí o pessoal começou a me falar dele. Eu falei, mas quem esses mestres? Né? Eu nem sabia. Depois que eu fui conhecer a Ponte para a Luz, conhecer todos os mestres, né? E que eu fiquei maravilhada com ele. Né? E ele tem essa luz que a gente precisa muito, muito, muito mesmo, que é a sabedoria e o conhecimento. Ele já é agora, hoje, o instrutor do mundo junto com o mestre Lanto. Por quê? Porque sempre ele foi um professor, sempre ele foi professor de todos os tempos, de todas as encarnações que ele viveu aqui, ele sempre gostou de ensinar, ele sempre foi aquela a coisa, sempre junto com o que Jesus Cristo passou para nós. Dizem que depois de Jesus Cristo, ele é o que vem em segundo, vamos dizer assim, né? Porque ele sempre seguiu muito à risca tudo aquilo. E ele tinha muita radiação. Deixa eu perguntar uma coisa, Denise. Eu tô com eco aí tá dando eco? Vê se tá Aqui dando eco. não. Você está no fone? Eu tô no fone.
Mas se está tudo bem, pergunta o pessoal. Porque eu falo e repete, repete de novo. Mas se está tudo bem aí, para mim não tem Não, importância. aqui não. Tá legal, né? Ó, o Edgar Brandão está nos assistindo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Responde aí pra gente. É, porque às vezes está saindo Maria isso lá. Carolina está aqui. Não, para mim tá Não, normal. não, então tá bom. Vamos continuar. Peraí, onde eu parei agora? Bom, seguindo. Aí o mestre Ecotomi, quando eu comecei, aí depois eu não vi mais, até eu entrei, nem entrei nesse lugar que o pessoal me falou, né? Porque eu tinha outros compromissos e aí nem fui, e nem estava muito empolgada. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar do mestre Kutumi na minha vida, foi isso. Depois eu encontrei com a Ponte para a Luz, comecei a receber os livrinhos da Dona Alba, aí eu comecei a conhecer os mestres, comecei a estudá-los, né? Aí, gente, então o que eu vejo desse mestre Shikutumi, que eu aprendi a chamá-lo de Kutumi, né? E ele é um professor, e ele segue à risca, né? Aquilo que o Cristo trouxe para nós. E ele sempre, e é engraçado que a gente vai estudando assim, os mestres, as vidas dele toda, a gente vê como, no o decorrer da história, da evolução das pessoas, é uma coisa muito linda, que nós também participamos disso. Né? Então é tão interessante você saber o que eles foram, o que eles fizeram, como eles foram evoluindo de tempo em tempo com as suas encarnações, igual a gente. Se eles conseguiram se ascensionar, nós também vamos. Eu acho que quando eu estava fazendo essa pesquisa para mim falar aqui, eu tive essa leve noção que realmente nós estamos aqui para viver uma experiência, para aprender certas coisas, e a partir do que a gente aprende aqui, ou você vai se ascensionar, ou você está preparando o terreno para outra encarnação sua. Eu tive essa linha de pensamento do mestre, ele sempre é sabedoria, né? Não sei se ele quis passar isso para mim, mas foi muito forte a hora que eu estava escrevendo, ele falando, veio na minha cabeça assim, né? Olha quantas encarnações que ele teve até chegar na ascensão. Então eu vou ler aqui, que é muitas encarnações que eu pesquisei e que eu achei. Então eu vou ler, porque senão eu me perco. Bom, então a gente vai começar com José Rijo de Jacó. Foi em 1780, tá? A 1840, antes de Cristo. Ah, a foto já está ali, que bonitinho. Ó, o segundo foi Tutmoses III, faraó do Egito. Foi no 1425 a 1479 antes de Cristo. Esse faraó era um profeta e um sumo sacerdote do período do Império Novo e expandiu o Egito, né? Depois tem Etalides, rijo de Deus, o deus Hermes. Depois foi Eufórbo, guerreiro de Troia. Nossa, imagina, hein? Lutou na Guerra de Troia. Já pensou, gente? Ó, Hermotimo e o seu escudo em Branquida. Branquida. Depois foi Pirro, é o pescador Deliano. A gente vê, gente, como que é lindo as encarnações que eles vão passando. Olha que coisa, permeando toda a história. Depois ele foi Pitágora, de Samos, filósofo grego, matemático, de 496
a 577 antes de Cristo. Esse todo mundo conhece, né? O grande Pitágoras matemático, né? Depois, nós vamos ter Baltazar, o rei mago, né? Portador da mirra. Esse, o rei mago, foi aquele que foi levar os presentes no nascimento de Jesus. E ele levou a mirra, né? Agora, nós temos o São João Evangelista. Foi no ano 100 depois de Cristo. Foi o escritor místico do cristianismo bem primeiro, né? Bem lá no começo, né? Depois veio Sir Perceval de Camelot, de Gales. Ele foi o libertador do Santo Grau, século 5 e 6 depois de Cristo. Depois, ele foi São Bernardo de Clavaral. Foi 1090 a 1153. Ele trouxe as linhas gerais das regras dos cavaleiros templários para a regra da América. Depois, foi o lindo São Francisco de Assis, né, que eu vou falar dele daqui a pouco. Vou falar todos aqui, depois eu vou falar dele. Ele foi de 1181 a 1226, depois de Cristo. Né? Esse aí foi lindo, gente. Essa encarnação todo mundo conhece, né? E todo mundo ama. Depois veio Erasmo Desidério de Roterdã. Foi de 1466 a 1469, a 1336. Essas duas datas é uma ou outra, foi 66 ou 69, né? A 1536. Nessa encarnação, ele era humanista e um teólogo holandês. Vocês veem como ele foi em todas as culturas, né? Em todas as épocas, levando sempre o conhecimento, a luz nessas eras aí que a gente está falando, de muita escuridão, né? Onde eu acho que tudo aí se passou até naquela história que queriam destruir o planeta, né? Que Sana Tikumara veio para cá para ajudar a gente, foi nessas eras, né? E eu acho que ele ajudou, foi a luz que eles mandaram para ajudar, porque o planeta ia ser dissolvido, nós íamos perder as nossas almas, né? A gente não ia ter mais. Essa vida boa. Se você pegar a nossa vida e pegar a vida que esse povo, que era nós também vivemos lá, né? Como a gente está vivendo hoje, muita gente reclamando ainda, né? Mas nós estamos no céu. A gente está vivendo melhor que muitos reis, rainhas, aquele povo todo lá. Nós hoje, nós somos muito felizes, por isso que eu sou muito grata a todos esses mestres. Nós chegamos, que nós já aqui, é por causa deles. Essa luz que eles trazem para toda a humanidade. E não importa o lugar, não importa as pessoas, não importa nada. Eles expandem a luz divina. Bom, continuando. Depois ele foi São Martin de Porres, de 6 de dezembro de 1579 a 1639. Ele foi o patrono universal
da paz. Gente, isso é lindo. Entendeu? Ele veio trazer a paz. Porque muita gente naquela época era só guerra. É guerra, guerra, guerra. Hoje nós falamos muito em paz, em amor. Todo mundo já tá conhecendo tudo isso. Mas naquela época era só treva, gente. Era só ódio, vingança, sabe? Era outra coisa, né? Depois, ele foi Shah imperador mogol da Índia, que construiu o Taj Mahal. Foi em 1592 a 1669 depois de Cristo. Então, gente, olha que coisa linda. São coisas assim que a gente precisa saber para a gente dar valor à nossa vida de hoje. Que quantas coisas que esse mestre fez para o nosso povo daqui da terra. Quanta luz ele trouxe para a gente chegar onde a gente está agora. Então, é minha gratidão. Que seja de vocês também, né? Bom, agora vou falar de um maravilhoso, que mudou tudo. Que as esferas que o tom musical, a luz das músicas que mudam todo o ambiente. A gente já sabe como com as notas tonais, nossa, né, e dos outros formam um todo na grande orquestra universal, vamos dizer assim, né? Então ele veio como Johann Sebastian Bach. Olha que lindo a história dele. Nem vou falar da história dele, porque a história dele é linda. Ele foi um compositor alemão, organista, clavecinista e violinista. Gente, esse ser, essa encarnação dele, trouxe uma melhora para o mundo muito grande, porque as pessoas começaram a ouvir essa música celeste. Até hoje em dia, quando você está muito estressado, quando você tem que estudar, tem que pôr as coisas na cabeça, põe as músicas de Bach. Gente, é milagroso. Aí, quando você ouvir a lista de música de Bach agora, você pensa que o nosso mestre da luz dourada está conosco. Porque foram criações dele que mudou muita coisa. E trouxe para a humanidade uma nova visão do mundo. Porque realmente, vou dizer, a música, ela muda nosso ser. Isso já está bem conhecido nos dias de hoje. Mas naquela época não tinha, mas as pessoas começaram a vibrar numa nova frequência por causa desses seres iluminados, que vieram trazendo essas músicas maravilhosas. As músicas, eu acho que são as músicas das esferas, porque mesmo hoje você escuta isso aí, você fica muito bem. E você corresponde com o raio dele, né? Bom, depois ele teve Hot Come Lao Sing Signat. Ele foi no Tibete no século XIX. Ele era um mestre do Conselho Carmesim, na Caxemira. Era um sacerdote Brahmo, conhecido como o Ilustre. Olha, gente, esse Conselho Carmesim, logo que eu comecei a estudar a luz, né, eu entrei nesse Conselho Carmesim, e eu adorava. Nossa, eles têm, até hoje, eles existem, né, e eles mudam, né, todo olha, como dizer, agora perdi a palavra aqui, mas é uma coisa muito bonita, porque eu falo que eu sou criação desse círculo carmesim, porque eu fui muito, ficava aqui horas lendo as coisas que eles falavam, as coisas, quer dizer, tem ensinamento por todos os lados, por todos os lugares,
né? Então, gente, agora nós vamos chegar na época do mestre Kutumi, que ele não é tão longe, não é tão longe assim, né? Esse mestre Kutumi, ele é um ser, né, que ele, junto com El Moria, né, fundaram a, a teosofia, a sociedade teosófica, né? E eles queriam que a humanidade começasse a reconhecer mais esses conhecimentos iluminados. Então, o trabalho dele foi muito importante mesmo. E a Madame Blavatsky, né, ela que mais se propagou tudo isso. E é uma coisa muito importante que muitas pessoas, até hoje, eu mesmo frequentei muito tempo a Sociedade Teosófica aqui de Brasília, né? Maravilhosa. Então, gente, isso vocês podem, vamos chegar até aqui. Quantas encarnações ele chegou para fazer ascensão? Que ele ascensionou como o mestre Kutumi, né? E a ascensão dele foi em 1889. Então, essa sociedade teosófica, realmente, ela veio e mudou muita coisa. Muito, e com isso nasceram outros processos, outras, vamos dizer, irmandades. Eu acho que tudo começou ali, na minha cabeça. Porque eu acho que esse foi um marco da luz vir para o planeta. Eu acho que começou com a Madame Blavatsky, mestre Kutumi, mestre El Moria, nessa parte. Aí a Madame Blavatsky começando lá, começou no espiritismo as mesas giratórias, que eles começavam a receber espíritos, né? E a Madame Blavatsky já não achar que isso era legal. Então, gente, mas tudo é um movimento, tudo é luz. Cada pessoa está preparada para uma coisa. E a cada pessoas vão se agregando, elas vão se unindo e vão fazer da mudança necessária que o planeta precisa. Então, depois disso aí que veio, né, mais agora há pouco tempo, começaram os movimentos AYAM, o movimento Ponte para a Luz, Ponte para a Liberdade, Smart House, tudo, Sweet House, né? Todos esses movimentos aí, tem muitos outros. Todos começaram desse começo aí. Eu acho muito importante esse marco do início da Sociedade Teosófica, porque dali que começou tudo, que ela começou, trouxe muita, como a Madame Blavatsky já tinha viajado, né, lá para o Tibete, para todos aqueles lugares todos lá, e ela começou a receber todas essas luzes. Aí a foto dela aí, ó. No meio parece que é o Moria, né? E depois tem o Kutumi. Então, gente, eu acho que isso é a nossa O base. Kutumi, o Emora e o Saint Germain com ela. Em Saint Germain. Isso. Então, isso é a nossa base. Então, falar de bem-amado mestre Kutumi, como vocês viram, é muita responsabilidade, muito amor, muita gratidão, e que ele sempre fica conosco. Tem que ficar conosco, porque nós precisamos da sua sabedoria para pormos hoje em dia no nosso dia a dia. Nós colocarmos a nossa vida e ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta a ter essa compreensão. Essa luz agora está dentro de nós. A gente tem que acender a nossa luz e acender a luz dos outros também, porque nós todos somos um. E essa unidade é que vai fazer a diferença, porque tudo começa em você. Ele foi um dos professores da humanidade. Ele que trouxe as bases.
em todas as culturas, vamos dizer assim, cada um dentro das suas crenças, dentro das suas coisas, mas ali começou tudo. Eu acredito que a partir deste momento, dessa foto aí que está aí, foi o começo de muita coisa. Acho que por isso que essa foto é bem marcada. E é uma coisa que não é muito longe, né, da gente. É uma coisa que está mais próxima de nós. Mas falar de mestre Kutumi, a gente tem que falar um pouco. Quer dizer, tem gente que não associa o mestre Kutumi a João Evangelista. Né? Agora é um meio polêmico. Eles acham que, mas pelas pesquisas que eu fiz, eu peguei de um senhor que ele é daqui da de Brasília, da Associação Espírita, né? Então, o que ele fala? Ele correlaciona o João Evangelista com o bem-amado mestre, isso, João Evangelista, com São Francisco de Assis. Eu achei muito interessante, né? Para me passar para vocês o que ele diz. O que ele diz. Isso é muito importante, porque os espíritas eles têm um olhar diferente, porque eles conversam com os espíritos, né? Então, aí o que ele fala? Que como evangelista, quando Mãe Maria estava lá vendo o filho dela lá pregado na cruz, ele estava. Quando Jesus morreu, todos os homens se afastaram, né? Todos os homens se afastaram, só as mulheres ficaram lá, porque eles tinham medo de serem também assassinados, ficarem todos. Então as mulheres ficaram lá. E a Mãe Maria estava no pé ali ela estava ali como uma mãe, né? Não como uma missionária, né? Chorando, desesperada pelo filho. Aí um rapaz jovem de 16 anos se aproxima dela e, e põe a mão em cima do ombro dela. E ela recebe esse abraço. E ela fica ali. E ele também. E ele olha, porque o São Francisco de Assis tinha muita afinidade com Jesus. Ele tinha muito, vamos dizer assim, era uma radiação que ele tinha dele, né, no corpo todo dele, vamos dizer assim. E a hora que ele pôs a mão nele, os dois olharam para Jesus, então houve um intercâmbio que Jesus, vamos dizer, uma canalização, não sei como é que ele sentiu, vamos dizer, que Jesus pediu para que ele tomasse conta da mãe dele, que ele agora não podia fazer mais isso, e que ele ia cuidar da mãe dele. Isso eu achei uma coisa super interessante, ele falando isso. Aí, depois que se passa, depois ele já como São Francisco de Assis, também numa passagem dele, ele vê tudo. Vou começar depois a contar a história dele, mas só estou contando esse preâmbulo aqui. Ele chega para São de Assis e fala: olha, a minha igreja, porque a igreja de lá já estava destruída, muito assim pelas cruzadas, pela Inquisição, as cruzadas depois da Inquisição, essas coisas todas horríveis que aconteceram, né? E ele falou que a igreja, falou para São Francisco, que a igreja dele estava destruída, porque ele queria uma igreja de amor, não era aquela igreja de guerra, de morte, ele em estandartes,
ele precisava descobrir, ele entregava para ele descobrir de novo o coração dele, com a luz necessária para mudar toda a história. Então, dizem que então ele chamou. A primeira coisa foi lá junto com a mãe dele, como João, e depois como o São Francisco de Assis. Ele deu duas incumbências para ele mudar a história da igreja, porque o rumo que a igreja estava tomando, o cristianismo, não era o que Jesus queria. Era outra história. E dizem que ele foi um ponto marco para essas mudanças. Mas é aquela coisa assim, pelo que eu entendi, que é a tal da radiação, que hoje nós conhecemos muito bem, né? Que você exprime de você aquela luz, você nos pensamentos. Hoje em dia, com a física quântica, a gente já entende isso. Mas naquela época, ninguém entende nada disso. Né? Outra vibração. Aquilo tudo já existia, mas ninguém tinha conhecimento, né? Com as novas energias entrando, é mais fácil a gente entender isso. Então, foi das duas vezes, Jesus pediu para que ele cuidasse da igreja dele, do povo dele, e da mãe dele que seria, e depois da igreja dele, que estava tomando outros rumos, que não era aquele que ele veio aqui pregar. Bom, isso são as duas coisas que eu achei muito interessante para a gente falar, que realmente, quando houve o tempo das cruzadas, da Inquisição, então era um olhar da igreja muito déspota, rígido, uma coisa assim diferente. E ele veio para trazer a doçura, para trazer o amor, para trazer o pessoal para o amor à natureza. Ele foi o primeiro que teve a ecologia conhecida dentro de si e fora de si. É muito importante a gente ter esse conhecimento, que é a primeira ecologia. E até o Papa também depois registrou ele com isso. Né? Diz que eu vi a data aqui, que eu não sou boa de data. Quer ver? Peraí, deixa eu ver onde que está aqui. Eu não tenho aqui. Percival, peraí. Olha, em 1979, o Papa João Paulo deu a ele o título de padroeiro ecológico, porque ele deixou, né, essa luz para a humanidade, que foi onde nós amamos nossos cachorrinhos, tratamos eles como a gente fosse o meu mesmo, o Tadeu fosse um bebê dentro da minha casa, né? Uma criança de 4 anos. Então a gente cuida, mas naquela época não era. Então ele foi o primeiro a trazer essa luz para a humanidade. Então nisso também, nessa versão que o rapaz, o senhor estava falando, dessas duas vidas, né? Que primeiro foi João Evangelista, depois ele foi Francisco de Assis, na sequência. Então ele fala que uma vez todos os apóstolos, eles morreram assassinados. Ele foi o único que não morreu. O que aconteceu? Como ele fazia reunião, vou resumir bem, tá? Que já está tarde. E ele fazia reunião para unir as pessoas, para juntar, e uma vez pegaram ele, prenderam ele e levaram ele para uma ilha vulcânica. Esqueci o nome da ilha agora, acho que é de Ilha de Palma, acho que é isso. E lá ele é uma ilha assim isolada, e não tinha nada lá. Só ele e o rapaz que cuidava dele lá. E ele começou a falar com os animais, naquela época, o João. Começou a falar com os animais, e falava com os pássaros, falava com os bichos. E então isso já começou como ele era João.
E depois, quando ele se tornou Francisco de Assis, ele retomou esse trabalho dele que ele tinha com a ecologia e pôde colocar para fora. Naquela época, não, né? Mas ali ele já deu para trazer. Então, Francisco morava em Assis. Nasceu numa família muito rica. O pai dele comercializava, era comerciante, era roupas, os linhos que tinha joias, era bem rico. E ele teve uma vida assim de esbanjar, né? Muita coisa, ele viveu assim muito, muito bem, na sua, igual um jovem, né? Com posses vivendo. Mas nunca foi avarento. Ele diz que ele sempre foi uma pessoa mais boa, né? Não é igual os outros da mesma época, né? Depois ele foi vivendo e ele teve que fazer, entrou nessas cruzadas, nessas guerras que tinha naquela época, né? E o pai dele obrigava, né, ele ficar isso. E ele ficou preso lá. Quando ele ficou preso lá, ficou parece que um ano, foi quando a espiritualidade começou a tocar ele. Ele começou a conhecer o interior dele, porque ele ficou preso, quieto, não tinha nada, vamos dizer assim, ficou em meditação, né? Hoje a gente falaria isso, né? Aí, nisso tudo, quando o pai dele, depois de um ano, foi lá foi resgatá-lo. Vou só cortar muita parte, tá? Aí, quando ele voltou para casa, ele já voltou mais diferente. Ele já estava assim, uma outra pessoa. Resumindo, o pai dele achou que ele estava louco. Aí prendeu ele dentro de casa, não queria mais, né? E foi cada vez pior. Foi cada vez pior. Aí um dia ele falou que ele não queria mais nada. Tirou a roupa e ficou nu. Que ele não queria mais o nome do pai dele, não queria mais nada. E ele saiu. Então, a partir disso aí, ele começou a virar para a espiritualidade. E isso, gente, é um fato muito importante para os nossos dias de hoje. Já pensou uma pessoa que tem tudo? Ainda mais naquela época que o povo era miserável mesmo, não tinha nada, coitado, nada. Ele largou tudo para seguir a Jesus. Gente, isso é lindo. É tudo aquilo que Jesus quer a pessoa se desligar de tudo. Como existiam muitas pessoas pobres, pessoas leprosas na rua, tudo, ele largou tudo lá com o pai dele e foi viver com esse povo. Aí depois, passado tempos, tal, ele fundou os franciscanos. Só que para ele pregar, para ele ficar pregando assim, naquela época, o cardeal daquela época, ele tinha que ir lá com o Papa, para o Papa dar permissão para ele pregar e que ele estava fundando os franciscanos, aquela que tem a respeito dele, né? E ele foi. Demorou um tantão para chegar, né? Que não tinha carro, não tinha nada. Era no pé dois mesmo, né? E vamos que vamos. Chegou lá, o Papa não quis receber ele. Deixa eu ver o nome do Papa. Peraí, que eu esqueço. O nome desse Papa era Gregório. Peraí, deixa eu ver se é Gregório mesmo. Deixa eu ver se aqui. E ele chegando lá, ele ficou 30 dias. Ficou 30 dias lá deitado, lá na Praça São Pedro. Acho que é São Pedro ou São Paulo. Peraí, São Pedro ou São Paulo? Quem vai lá que já sabe.
E ele ficou lá deitado. E o Papa não recebeu ele. Aí sabe o que ele fez? Foi de volta a caminho para Assis, depois de 30 dias, ficar deitado lá, sem nada, ele pegou e foi embora. Aí o que acontece? Esse Papa, queria ver o nome dele aqui, não estou achando. Peraí. Ah, achei. O nome dele, ó, é Papa Inocêncio III. Papa Inocêncio III. Isso. Aí ele voltou. Nesse intertem, esse Papa, ele teve um sonho profético, né? Nesse sonho profético, veio para ele apareceu o Papa João de Paulo, que tinha sido Papa em 189, e ele disse: Inocêncio, receba Francisco. É isso que Jesus quer. O que ele fez? Foi lá mandar buscar Francisco. E mandou buscar o Francisco, e disse que essa entrada foi assim, estava todo mundo lá, era todo mundo chique, todo mundo arrumado. Ele entrou junto com a turma dele, como Jesus, né? Com uma túnica bem simples, descalço, com os pés sujos. E o que o Papa fez? Desceu do trono dele, foi lá e beijou os pés dele. E isso aí, ele diz que ele veio, como dizer assim, que ele viu que ele estaria carregando a igreja nas costas. Isso foi um marco. E só que esse Papa, ele era assim, nessa época, ele era preponderante, e era bravo, ele ele abençoava as cruzadas, aquela mortandade daquele povo tudo, saía para matar, abençoava as pessoas, aquelas coisas que tinha naquela época, né? Então, esse sonho dele, ele ficou assim, passado. Quando passou muitos anos, o Francisco fez lá os franciscanos, né? Tudo. Esse Papa ficou doente, né? Com lepra, acho que era lepra mesmo. Ele ficou com lepra e mandou chamar o Francisco para curar ele. Que ele, não, eu quero o Francisco. Então, nessa época, ele começou uma parte muito importante dele, que ele já tinha, né? Mas ele pôs para fora, vamos dizer assim, que ele, chegando lá, ele começou a cantar uma música. Foi nessa daí, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Nessa hora que ele começou, o Papa falou, você vai me curar. E não era mais aquele Papa grandioso, aquele Papa cheio de orgulho. Não, já era aquele Papa doente, fraco, muito, muito mal. E ele virou, e o Francisco virou e falou para Jesus, o que eu faço? O que eu faço? Né? Aí Jesus falou para ele, dê de si para ele. Eu acho isso muito lindo. Foi a primeira vez da radiação mesmo, entrando, saindo dele e indo para o Papa. O que nós fazemos hoje? Quando a gente se irradia a luz, a paz, o amor, aquilo. Então, ele fez isso. E nesse exato momento que ele falou, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, permita que eu semeie amor, e aí vai, não vou nem ler tudo. Entendeu? Então foi nesse exato momento que, na minha opinião, que foi a primeira radiação de você ter você e você doar para o outro com todo amor.
Então, quando ele colocou a mão dele, então, quando ele começou a fazer isso, antes de cantar, ele abriu os braços e perguntou para Deus: o que, que eu faço, meu pai, né? Aí Jesus falou para ele: se dei para ele. Aí ele começou a cantar essa música que é de São Francisco de Assis, né? E ele sentia que da mão dele saía uma energia que ia para o Papa e curava ele, né? Então isso aí é um marco na história dele, da cura que ele fez tão bem para isso aí, onde nasceu essa oração de São Francisco de Assis, né? Então, e ele fez isso aí cantando. Isso que é muito lindo, né? Quem já assistiu o Irmão Lua, Irmão Sol, Irmão Lua, né? É muito lindo esse filme. Conta as histórias dele aí, que é muito linda. Então, ele é o primeiro ecológico, vamos dizer assim, do planeta, né? Isso é muito bacana. Aí o que acontece? Ele, na religião que ele morava lá, essa é uma das histórias, né? Nossa, aqui tá chovendo até. Tinha um lobo lá que estava assustando todas as pessoas. Ninguém estava assim, não podia sair, nada. Aí dizem que ele foi e conversou com o lobo. Diz que ele chegou, fez o sinal da cruz e depois ele começou a conversar com esse lobo. E esse lobo saiu e nunca mais atacou ninguém. Então, isso foi uma parte muito bonita. Depois ele falava com os pássaros, falava com os bichos, cuidava dos bichos. Mas ele era aquela assim, ao mesmo tempo que ele cuidava dos bichos, dos animais, ele cuidava dos leprosos, cuidava dos doentes. Então, ele se doava. A energia dele, que ele passava para os outros, né? E as pessoas se curavam. Então, isso é uma parte muito bonita da história dele. Bom, agora, deixa eu ver que horas são 47. Já está na hora da gente falar do templo dele. O templo dele... deixa eu ver aqui. Dizem também que ele é o Melquisedeque de Sírio. O pessoal fala, né? Já falei que ele é um instrutor do mundo junto com o mestre Lanto. Então, gente, esse templo dele, depois que ele se ascensionou, ele tem o templo dele etérico, é lá na Caxemira, umas montanhas de Caxemira. Esse templo é da sabedoria e compreensão. Então, pelo tudo que eu falei aqui, vocês podem perceber que ele é realmente sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que a gente aprende. Tá? A sabedoria é que você lê em livro. Não. Sabedoria é aquilo que está dentro de você. Aquilo que vem de você, que é o natural, que é a presença eu sou, que fala com você e que você põe para fora. Olha aí onde que é. Nossa, que lindo, hein? Nossa, muito lugar. Não tinha visto ainda. Nessas montanhas. Ai, um dia se pudesse, queria ir, viu? Então o templo dele é da sabedoria e compreensão. Porque a sabedoria, como eu falei, ela é inata, ela vem de dentro. Você não acha nos livros, você não acha em nada. É você entrando em meditação, foi o que ele fez quando ele curou o Papa. É uma coisa que nunca ninguém tinha falado para ele, nada. Nasceu daquilo, ele começou a falar aquilo, e aquilo foi saindo da mão dele, do corpo dele, e curou. Isso é sabedoria. Então, a sabedoria é aquilo que é inato em você, que você pode colocar no mundo. Isso é sabedoria. E compreensão. A compreensão, para mim, é aquilo de você entender o momento presente. Muito importante. A gente entender os nossos problemas, o pessoal que nos rodeia, mas tudo com amor.
Isso é muito importante. Então, o templo dele é isso. E nessa compreensão, uma coisa que ele fala muito é a paciência. A paciência é tudo. É uma coisa que nós, para galgarmos a ascensão, nós precisamos ter a paciência. E uma coisa que eu queria falar aqui também, que eu uso muito, né, do mestre Kuthumi, é o manto dele. É o manto dele dourado. Esse manto dele, muito lindo, ele, qualquer situação que você tenha, sim, está difícil de resolver, uma questão familiar, uma questão de negócio, qualquer coisa que você queira, você pede para ele jogar o manto dele sobre essa situação. Isso é muito importante. Eu já fiz isso muitas vezes. E aquela situação, você imagina aquela situação envolvida com esse manto dele, né? Amarelo, amarelo dourado. O que acontece? As coisas se acalmam. Eu já tive muito isso. Principalmente familiar, que a gente nem pode estar falando muito, tem que ficar mais no silêncio quando tem problema, né? Porque a gente falar demais dá mais problema ainda. Então a gente tem que ficar no silêncio e joga o manto dele para ele saber qual é a melhor maneira de se resolver, sem mágoas, sem bate-boca, sem coisa ruim. Isso eu acho muito importante. Esse manto de mestre Kuthumi, para todas as nossos problemas mais íntimos, que às vezes tem problema que você nem pode comentar com as pessoas. Então você joga o manto dele, ele vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Já me ajudou muito. Sempre eu falo aquilo que eu já vivi, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha esse conhecimento desse mestre maravilhoso. Olha, eu acho que eu falei tudo, Denise. Eu acho que eu falei tudo. Não sei se eu deixei alguma coisa, mas tá na hora. Muito bom falar Abri dele. meu som aqui. Lindo. Nossa, maravilhoso. Adorei. Porque, eu Mestre adoro Kutumi ele só também, quem nossa. Ele trabalha tem com que ele, ser. quem conhece, sabe. É uma paz, uma, É, uma paz muito grande. aquele amor tranquilo, aquela energia serena dele, a tranquilidade dele. É muito gostoso, né, Maria José? É, eu Energia gosto muito muito dele. boa. É. Parabéns, viu? Adorei a sua explanação. Obrigada. Muito legal do São Francisco de Assis. Uma história muito bonita, né? É, muito. Muito legal. Então tá, já é quase 5 para as 9. Vamos então fazer a meditação? Vamos, vamos, O som tá vamos bom? fazer. Deixa eu beber água. Tá. Tá joia. Então tá, a Thaís está aqui agora, hoje. Oi, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos então para a meditação, vamos relaxar, vamos ver o que vem hoje. Então vamos fechar os olhos, vamos nos conectar com a chama trina em nosso coração. Nós vamos fazer uma inspiração profunda para relaxar. Sente-se confortavelmente, encosta na cadeira, na guarda da cama, onde você estiver. E se conecte com a chama trina em seu coração.
Você pode visualizar agora, é uma chama que tem três partes. Uma é azul, no centro é amarela e do outro lado ela é rosa. E você vai visualizar ela crescendo e expandindo, envolvendo todo o teu ser, toda a sua aura. E você vai agora fazer uma inspiração e vai inspirar a luz azul. E essa luz vai preencher toda a chama trina e vai deixar a chama toda na cor azul. Então você percebe que essa chama que te envolve, ela fica totalmente azul. E você vai fazer mais uma inspiração, inspirando a luz violeta que vai tingir de violeta a chama que te envolve. E ela vai ficar com uma fina camada no exterior azul e no centro violeta. Agora você vai fazer uma inspiração e vai inspirar a luz amarela, dourada, cor do ouro. E esta luz vai preencher a chama que te envolve, de modo que ficará na borda azul por fora, depois uma pequena camada violeta e quase que toda a totalidade da chama pelo centro, na cor amarelo-ouro. E você vai inspirando essa chama amarela e vai expandindo cada vez mais a chama que te envolve. E você percebe que a cada inspiração essa chama é fortalecida e a cada expiração ela é expandida. E agora nós vamos expandir um pouco mais esta chama de nosso coração, esta chama que nos envolve, expandindo até envolver todo o planeta Terra. Nós podemos ver tudo ao nosso redor na cor amarela, amarelo-ouro. E nós vemos todo o planeta Terra envolto nesta chama, sendo carregado neste instante com as qualidades da sabedoria e da iluminação. Perceba que todos os governantes são preenchidos neste momento com estas qualidades. Todas as mentes humanas, todos os corações humanos são preenchidos também com esta luz
de sabedoria, de compreensão, de iluminação. E nós pedimos agora ao bem-amado Mestre Kutumi que carregue o nosso coração sempre e sempre com essa luz e reforce as qualidades do segundo raio em nosso coração, fortalecendo essa qualidade e a parte dourada e amarela da nossa chamatrina, aumentando assim a nossa sabedoria, a nossa compreensão das coisas, das situações, compreender, respeitar e perceber o que o outro quer de nós, o que nós podemos fazer pelo outro. Compreender qual que é a nossa missão nesta encarnação, compreender qual é o caminho que devemos seguir para servir a luz, para cumprir o nosso plano divino, compreender e ter sabedoria para seguir o plano de vida de nossa encarnação, que nos leva a cumprir o plano divino da nossa existência como alma. E isso nós pedimos para toda a humanidade. Nós pedimos a vós, amado Mestre Kutumi, elevai a consciência das massas, elevai a consciência dos seres humanos para que todos possam compreender o que estão fazendo aqui neste planeta encarnados agora, o que todos nós, como coletividade, estamos fazendo aqui. Qual a nossa missão como humanidade, como seres, irmãos e como filhos de Deus. Pedimos agora também que o amado Mestre Kutumi reforce a luz da iluminação no nosso chakra coronário, para que possamos estar sempre atentos e abertos às intuições, abertos à comunicação do nosso corpo mental superior, do nosso divino eu sou, da nossa parte de Deus. Que esta comunicação divina seja mais efetiva em toda a humanidade, cada vez mais. Nós vos agradecemos, bem-amado Mestre Kutumi, pelas bênçãos recebidas. Nós vos agradecemos, amados irmãos da luz, e em nome da presença divina eu sou em nós, assim é e assim será. Agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco, meditando, irradiando luz. Que todos sejam abençoados sempre, iluminados. Que a luz,
abençoe seus caminhos. E agora nós vamos voltar para a consciência física. Vamos voltar à consciência do corpo. Vamos mexendo os pés. Mexe as pernas. Os ombros. A cabeça. Vai mexendo as mãos. E por fim, abrir os olhos. Tudo bom, Maria José? Namastê. Ai, que paz. Tão bom. Dá vontade de ficar aqui mais uma hora meditando, falando, né? Dá. Gostoso. Ai, só ficar paradinho. Com essa voz sua tão linda. Ah, você tá até com cara de sono. Tô, mas eu fui muito profundo, porque eu tava falando dele. Depois você falou dele, aí eu mergulhei na radiação dele. Muito, Muito nossa, bom. muito bom mesmo. É um mar É, dourado. para elevar a consciência de todos nós, né? É, Todo mundo tá tá precisando. precisando do planeta. Tá, nós estamos atrasados já. A gente tem que elevar bem a consciência para a gente Sim, poder seguir em frente, né, na nova era. E eu desejo de coração que todos no planeta possam continuar aqui, né? Infelizmente, não sei se todos poderão, mas a gente trabalha depende para da que isso frequência. aconteça. É, mas se a gente trabalhar sempre, né? Quem está assistindo, quem vai assistir depois, se você Sim, trabalhar sempre, fizer esse tipo de radiação sempre pelo planeta, mais pessoas vão ser levadas, a frequência da totalidade vai aumentando. Isso que é importante. Isso com acaba certeza. elevando a consciência das pessoas de tal forma que elas acabam buscando algo que elas nem imaginariam que buscariam, né? É. Isso que é importante. Então é isso, gente. Terça-feira a gente volta. Eu vou falar do amado Kenichi Han, Nossa, eu adoro ele. mais um pouco de iluminação pra gente. Que bom. Ai, ai. É. Então tá, gente. Boa noite para todos. Que todo mundo seja abençoado, iluminado. Que a luz divina abençoe a vida, o caminho, a semana, a família, o trabalho de todos. Assim seja. Que assim seja.